Boa noite. Começa agora mais o Ideias da Aldeia para as 22 cidades do Acre. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com o prefeito da cidade de Sena Madureira, Nilson Arial, ex-deputado estadual, um filho de Sena Madureira, capital do Vale do Iaco. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia, prefeito. Muito obrigado, é um prazer estar por aqui. É a oportunidade que a gente tem de poder levar, toda uma programação, todo um trabalho que se tem do município do interior, sede da Regional Purus, mas com o maior prazer de poder ser integrante desse estado bacana de se viver e ter o orgulho de ser um Sena Madureirense nato. Ô, prefeito, só uma dúvida. O Sena Madureira integra a Regional do Purus, junto com Manoel Urbano e Santa Rosa. Mas costuma-se dizer que ela é a capital do Vale do Iaco. São quantos rios que passam ali perto da cidade, ou próximo, ou dentro do município de Sena Madureira? Na verdade, nós temos 4 rios, Sena Madureira, nesse aspecto, foi beneficiada mesmo, Nós temos o Iaco, o Purus, que é quem colhe todos, mas quem nos abastece de praticamente tudo. O Iaco, o Purus, o Caeté e o Macauã, além de grandes igarapés que a gente tem na cidade. Então, nesse aspecto, Sena Madureira está extremamente tranquilo com relação, e acho que é por isso muito forte essa questão da água, do peixe, na nossa cultura. É por isso que ela é muito presente. Prefeito, segundo informações da CEPLANDES, a vocação do município de Sena Madureira é para borracha, para castanha e para madeira, principalmente através do manejo sustentável. Como é que o senhor vê a economia do município hoje? Na verdade é muito forte e tem conseguido. A questão da borracha, e aí se você fizer uma análise mais historicamente, você consegue consolidar, a informação CEPLANDES. A castanha também tem uma produção elevada no estado, e a questão do manejo florestal. Acho que Sena Madureira nesse aspecto, porque tanto na produção, quanto na questão do escoamento, de como retirar, quer dizer, se você tem 4 rios, se você tem os ramais, se você tem uma BR que cruza o município inteiro, então você tem toda uma situação facilitadora e propulsora desses investimentos, Nós temos um probleminha agora na área do pescado, mas que a gente começou a trabalhar de novo na cadeia, para que a gente comece na produção, no fortalecimento da produção, para que a gente possa ter também no pescado um elemento forte da cadeia produtiva do município. Prefeito, nessa época em que os rios estão muito secos, a economia do município fica prejudicada? Assim, os produtos que viriam para a cidade por rio ficam, mas aí nós temos no município 100 quilômetros de ramais. E aí esse ano, graças a Deus, a gente acabou com uma briga existente entre o governo e prefeitura, e aí tem uma bela parceria, governo, prefeitura, INCRA, movimento social, e aí nós já conseguimos abrir quase 700 quilômetros de ramais. Isso nos ajuda aí muito, porque aí quem não consegue chegar pelo rio, ele vem pela estrada, pelos ramais. E aí, de qualquer maneira, fica garantido tanto o abastecimento da cidade, como os produtos excedentes que a gente pode mandar para fora, como tem a farinha já está saindo para Campo Grande, para Manaus, para Porto Velho. Então, quer dizer, toda essa produção começa a ser comercializada e distribuída para as cidades acreanas e para fora, inclusive, do estado. Prefeito, Sena Madureira é um município bem extenso, Começa na parte de cima do Acre e termina na parte de baixo, fazendo fronteira com o Peru, numa área bem pequenininha. Como é que a prefeitura age com relação a duas coisas? Uma, com relação a essa área de fronteira, qual é a responsabilidade, como é que a prefeitura trata com essa questão? E outra, como é que se faz para atingir as comunidades que estão mais ao final de Sena Madureira, mais ali perto de Assis Brasil, por exemplo? Na verdade é tão extenso que a gente consegue, na época do inverno, chegar em alguns lugares por Assis Brasil do que por Sena Madureira, Tem comunidades que eu visito, por exemplo, que eu passo 6 dias para chegar, se eu for num barco correndo em 12 horas por dia, para chegar num seringal tipo Guanabara e Curiã, que é muito mais fácil por Assis Brasil. Tanto é que na nova redistribuição das terras do Acre, na discussão que houve na Assembleia, e nesse momento eu estava ainda na Assembleia, alguns seringais do município de Sena Madureira foram incorporados por Assis Brasil, porque a assistência é melhor, é muito mais presente.
Isso você tem que compreender de que a comunidade está lá e que independente dela ser Sena Madureira, mas o município desse Brasil é mais próximo e tem muito mais condições de poder prestar assistência. Então, eu acho que a gente não perdeu, né? A gente conseguiu foi garantir com que aquela comunidade tivesse essa assistência melhor do poder público. Essa questão da segurança, na verdade, como ela ainda é, nós não temos acesso nenhum, né? Nós não temos pontos de fiscalização nem da polícia local, do Estado, nem de Polícia Federal, né? Então, nós não temos absolutamente nada, nem nenhum controle. O problema que nós temos com relação à fronteira, mas aí já é com o município de Santa Rosa, que aí via o Rio Purus, que aí passa Santa Rosa, Manoel Urbano e vem Sena Madureira. Como Sena Madureira é o ponto de acesso para a distribuição do que vem lá de cima, é o ponto que você tem rodovia aberta em asfalto, que você consegue distribuir para qualquer lugar. Então, o nosso problema é exatamente no que vem, mas aí geralmente é via Purus, via BR-364, que tem sido uma preocupação nossa. A gente tem colocado isso. No que vem, inclusive, dos outros municípios, de Manoel Urbano também, de Sena Madureira. Passam por Manoel Urbano e de Santa Rosa. Então, a ligação direta e a preocupação sempre foi essa questão das drogas, né, de como é que ela entra no município. E aí, quer dizer, nós temos uma BR que nessa época até é aberta dia e noite, né? Então, tudo que se chega e já precisaria, ou em Santa Rosa do Purus, por ser do Vale, né? Ou no próprio município de Sena Madureira, pelo menos um postinho da Polícia Federal, para que a gente pudesse ter uma medida mais emergencial, né? De contenção mesmo, ou de barreira, para que a gente começasse a resolver essa situação, ou pelo menos diminuir essa situação da passagem, seja de drogas, sejam de ilegais, essa questão da madeira, que é muito forte ainda, né? Mas que a gente precisava ter alguma medida mais imediata. Agora, apesar disso, Sena Madureira então tem uma importância muito grande para a vida dos outros dois municípios também, para Manoel Urbano e Santa Rosa, né? Tem. Na verdade, Sena Madureira é centenária, né? A gente está vivendo esse centenário. Ele só encerra agora dia 25 de setembro. E é por isso que a gente tem toda essa preocupação. Sena Madureira foi capital do departamento do Alto Acre, né? Desde lá, se você for olhar, se você levantar isso historicamente, tem uma série histórica linda que nós estamos tentando lá num grupo grande resgatar isso para que a gente possa oportunizar essas crianças que estão aí no ensino fundamental. Porque se nós conhecemos muito pouco, tu imagina quem tem 7 anos que está entrando no ensino fundamental. A gente precisa resgatar isso, tornar vivo, para que a gente possa continuar contando com essa herança bacana, histórica, forte que é, e da importância do município de Sena Madureira, não só para a nossa regional, como para o estado do Acre. Nós somos o 3º hoje. Aliás, prefeito, a sua administração tem sido caracterizada por um grande incentivo à questão cultural. Sena Madureira tem uma série de eventos que são muito peculiares, muito característicos da região e do próprio município, mas no segundo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu queria saber com relação à saúde do município de Sena Madureira, quais são os principais problemas enfrentados por vocês? Grandes. Na verdade, assim, uma cidade do interior, o que é comum? É a gente ter um problema de água, que não atinge os bairros todos, e aí tem a questão dos poços, a questão do fornecimento por igarapés, né? Nós temos a questão do lixo, da inadequação do lixo, né? Não só da coleta, mas também da deposição final. Então, tem a questão do saneamento, né? Isso tudo, num conjunto de saúde, isso é muito complicado. Porque por mais que eu contrate 200 médicos e contrate grandes empresas para o fornecimento de medicação, eu não vou resolver. Porque eu continuo fazendo a política curativa que foi sempre, sabe, uma cultura desse país. E ou a gente volta para uma cultura mais preventiva, na base do PSF, né, onde a gente possa estar discutindo... PSF que é o Programa de Saúde da Família, isso. Então, onde a gente possa de manhã estar atendendo no ambulatório médico, mas de tarde visitando a comunidade, discutindo os seus problemas com os agentes de saúde, ajudando a comunidade, fortalecendo numa campanha mais educacional, de que como é que acondiciona o lixo, de como é que estão os dejetos. Então, mudando todo um hábito de uma sociedade que veio do seringal, que tem fortes raízes com o Nordeste, tem a cultura do jogar no mato, né, que essa é do seringal mesmo. Então, quer dizer, tentando mudar para o bem, que tem algumas mudanças que são complicadas, mas eu acho que a gente cresce bem nessa área de saúde. A gente tem estado muito presente nessa área de saúde. Por exemplo, nós saímos
11 mil atendimentos mês. Fomos para 22 mil esse mês chegamos a 23 mil. Isso atendimentos na área de atendimentos na área de saúde. Isso incluindo não só os atendimentos ambulatoriais, mas também os laboratoriais e de ultrassonografia, que nem são de nossa responsabilidade, porque nós estamos no atendimento primário, né? Mas e como a gente precisa no município dar uma melhor assistência nessa questão da diagnose, a gente está bancando. Não tem o menor problema. Nós abrimos, inclusive, um terceiro turno de atendimento. Então, à noite, o Centro de Saúde do Trabalhador ele funciona para atender aquela doméstica, aquela pessoa que trabalha no comércio ou na serraria, que o patrão não deixa vir para o médico de manhã, então tira logo da empresa. Então, à noite, na hora que ele sai do trabalho, ele pode vir para a unidade de saúde. Com isso, é bom chegar em 23 mil? Não sei se é tão bom do ponto de vista da saúde preventiva. Mas a gente precisava dar um choque de credibilidade no sistema para poder começar a trabalhar essa questão da atenção preventiva. Prefeito, falando em atenção preventiva, você não tem como dissociar a ideia de saúde de educação. E como é que está a educação no município? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as parcerias que têm sido firmadas nesse sentido também. Nós temos aí estabelecidas, graças a Deus, uma relação tranquila. É claro que quando entra na seara política isso é complicado, porque ambos os lados têm muitos interesses, e aí se você não tiver serenidade para poder discutir isso, é o que a gente tem feito lá. Tem uma bela parceria trabalhada com o governo do estado. A minha relação com o governo sempre foi muito tranquila, desde a época da Assembleia, agora na prefeitura é muito melhor, porque eu tenho feito a seguinte avaliação. O município de Sena Madureira estava rompido com o governo há 8 anos. E o senhor não era o candidato apoiado, teoricamente, pelo governo quando assumiu a prefeitura. O problema é o seguinte, quando eu digo para você que a gente precisa ter serenidade, é porque a gente tirando essas firulas que vêm de ambos os lados, não digo que vem só do governo não, e aí do governo nem é da pessoa do governador Jorge Viana, né? Nem é da grande maioria de seus secretários, mas às vezes aquele pessoal mais da base, né, que ficam fomentando para que haja uma briga, interesses comuns que a gente sabe, também a turma da prefeitura, que aqui e acolá fica mandando alguns recados. Se a gente não tiver serenidade para resolver isso, a gente rompe. O problema é que um rompimento dessa ordem, quem se dana? A comunidade. A nossa comunidade. Eu acho que a gente está cansado desses rompimentos, sabe? Por interesse político partidário. A gente tem que viver essa política grande, o governador tem pregado isso. Eu acho, por isso que eu admiro o governador Jorge Viana, porque trabalha essa coisa mais, trabalha grande, não precisa ficar se apegando a firulas do dia a dia. A parceria que a gente tem feito com o governo do estado, nessa questão da saúde, nessa questão dos ramais, né, foi fundamental para que a gente pudesse chegar aos 700 quilômetros hoje. Fundamental. O INCRA tem sido um parceiro de uma qualidade de relação invejável. O movimento social, através dos sindicatos, FETAC, e assim, na parte cultural, a Fundação Elias Mansur tem sido, sabe, uma mãe para a gente, uma mãe mesmo, tem trabalhado, e às vezes eu tenho discutido essa questão das parcerias, que às vezes nem precisa de dinheiro. A organização, a motivação... A parceria vem com o pessoal... Com o trabalho, sabe, na organização disso. Quando a Fundação Elias Mansur, quando a gente começou a discutir esse calendário mais cultural da cidade, só o fato da Fundação Elias Mansur estar discutindo isso com a gente, porque na verdade nós também estamos aprendendo, né? Eu sempre tive esse perfil mais executivo, mas eu nunca fui para frente de uma prefeitura, apesar de ter um perfil, e até por formação acadêmica, de economista, de trabalhar sempre essa questão da gestão pública, mas nunca fui para frente. Então, quer dizer, eles estão construindo isso com a gente. E essa é uma parceria bacana, independente de ter dinheiro ou não. Correto. Né? Quando se ajuda, meu amigo, está fechado. Eu acho que quem ganha com isso é a comunidade, quem ganha é as pessoas do município. Eu tenho estado bem animado com essas parcerias. Dá para perceber. Prefeito, a gente continua falando sobre essa questão da parceria, principalmente na área cultural, no próximo bloco. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo com o prefeito de Sena Madureira, Nilson Ariel.
Estamos de volta conversando com o prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal. Prefeito, no bloco anterior nós falávamos sobre as parcerias que a prefeitura tem estabelecido, não só com o governo, mas também com a sociedade civil organizada. E um dos pontos que tem feito da sua administração, que tem mais chamado a atenção para a sua administração, tem sido a questão do incentivo à cultura do município, que vai além de espetáculos artísticos. A Sena Madureira tem uma série de alguns eventos muito peculiares, como a Cavalhada, como o Festival do Mandi. Como é que o senhor avalia hoje a vida cultural do município de Sena Madureira? Tem melhorado muito, né? Como a gente estendeu toda a programação cultural, o que era comum? Era participar das atividades de aniversário da cidade entre 20 e 25 de setembro. Quer dizer, você teria 5 dias, e aí teria um monte de coisa, show e tudo. E a gente resolveu antecipar um pouquinho, e nós iniciamos um projeto que a gente chama de Cena Cultural, que iniciou dia 20 de agosto agora, e aí, assim, estou completamente maravilhado com o resultado do show Boca de Mulher. Iniciou com o show Boca de Mulher, é um show que já foi apresentado, é uma tradição já em Rio Branco. Verdade, mas a gente não tinha oportunizado as comunidades do interior. E fiquei extremamente surpreso com a reação do público com Boca de Mulher. Né? Sena Madureira participou ativamente, aplaudiu, dançou, terminou o show numa grande festa. Isso é que é bacana. Isso anima para que a gente possa levar mais atividades culturais. É claro que do ponto de vista cultural, o que é que a gente tem de muito forte? A cavalhada histórica. Eu disse a você que nós somos uma cidade centenária. Nós temos a cavalhada que é muito forte, a gente vai continuar trabalhando e potencializando a questão da cavalhada como valor nosso. Ela acontece em que a gente está inclusive vendo algumas imagens da cavalhada em Sena Madureira. Ela acontece, é um evento que vem de bastante tempo, mas tinha parado, não acontecia mais, depois houve um resgate, né? Foi resgatado pelo governo do estado, né? O governo inicialmente começou a fazer isso sozinho, nesse rompimento político complicado, mas começou fazendo sozinho e agora tem a prefeitura também trabalhando junto. Isso é bom porque potencializa, dá para que a gente possa fazer mais eventos durante o ano, para que não fique apenas na semana do aniversário da cidade e que possa, no local da cavalhada, começar a ter outras atividades. A cavalhada acontece na semana de aniversário de Sena Madureira? A cavalhada começa 22, 23, 24, porque nós, na verdade, tradicionais, nós temos 2 grupos, o azul, né, e o encarnado, que não é o vermelho, é o encarnado mesmo, né? E aí criou-se o negro, que é um grupo de Sena Madureira. Mas já vem com a gente há algum tempo um grupo de Manoel Urbano, que é o verde. Né? Então ficam os 4 grupos a cada ano disputando o campeonato anual. E tem, além do o verde, o azul encarnado e o outro? E o azul. E o verde, o azul encarnado negro. E o negro. O negro. O negro é de Sena Madureira também? O negro é de Sena Madureira, que na verdade é uma dissidência do encarnado e do azul e criaram o negro. Né? Mas isso, a convivência tem sido extremamente tranquila. Está lá todo mundo se preparando já para setembro, né? Para que possa acontecer a cavalhada tradicional, que a gente vai continuar trabalhando e potencializando. Né? Claro que a gente teve uma discussão agora com relação à aquisição do terreno, estamos discutindo, o Estado e a Prefeitura está discutindo para que esse ano aconteça no mesmo local, mas provavelmente no ano que vem a gente vai ter um espaço próprio para a cavalhada e que não sirva só para a cavalhada, mas que outras atividades que possa ser tipo multiuso, né? Que atividades culturais, circenses, em que a gente possa fazer lá dentro com atividades culturais o ano todo. Prefeito, e essa tradição da cavalhada é uma tradição que remete à Idade Média. Como é que isso foi parar em Sena Madureira? Pois é, verdade. Começou muito tempo e, por exemplo, o meu avô, né, sempre foi azul, eu sou azul e assumo isso publicamente, porque quando eles começaram, né, isso ainda era muito forte. Só que aí a disputa virou meio familiar lá atrás, né? Então, a família do professor Hermano, do vereador Hermano, por exemplo, eles sempre foram encarnados. Né? O Hermano hoje está lá, continua, os filhos encarnados, continua isso. Veio muito familiar. Depois que foi agregando o restante da sociedade, mas isso foi para Sena Madureira e numa disputa muito saudável, né? Muito saudável. Quer dizer, é muito bacana você ver o evento, participar do evento, quer dizer, quem não conhece é a oportunidade de ver esse ano.
E a gente está convidando todo mundo para começar a participar dessa vida mais cultural de Sena Madureira. Nós estamos a 144 quilômetros, com estrada asfaltada, tem uma infraestrutura boa já de hotelaria, de restaurantes, que dá para receber qualquer madureirense que saiu para fora, mas qualquer pessoa de fora que possa ser acolhido por Sena Madureira. E falando em evento, aquilo que eu acho que está mais próximo e o que todo mundo deve estar falando na cidade também, que é outra festa tradicional, é a festa do Mandi, em Sena Madureira. A festa do Mandi, esse ano, a gente deu uma trabalhada muito grande nela, né? Nós tínhamos um problema anterior, que é a questão da praia, que era pequena, não tinha como acomodar todos os serviços que a gente queria e com a qualidade que a gente queria. Então, nós mudamos o evento, está na praia do bairro da Vitória, né? A areia é de melhor qualidade, o espaço é muito maior, a água é de melhor qualidade porque ela não coleta nada da cidade. Ela fica um pouco acima da cidade, de fácil acesso e que a gente garantiu nesse evento do Mandi toda uma infraestrutura. Seja ela do ponto de vista de restaurantes, das barracas, do ponto de vista da segurança. Nós vamos ter 8 bandas ao longo dos 3 dias, né? Vai ter barraca para as pessoas poderem vender seus quitutes ou suas cervejas, os seus refrigerantes, possam participar disso, mas além disso, tem toda uma programação da área esportiva que vai estar acontecendo ao longo do festival, de futevôlei, masculino e feminino. Então tem toda uma atividade que vai ser criada ao longo desse evento. Prefeito, a gente conversava em off e o senhor tinha colocado que um dos problemas que já tinha acontecido em outros festivais do Mandi é que acabava o Mandi. E como é que vocês fizeram para tentar resolver esse problema? Esse ano, mesmo com os rios baixos, a gente aconteceu já 4 piracemas de Mandi no município, né, de peixe. É claro que ainda tem aquele problema de você pegar Mandi pequeno, depois jogar fora e tal. Mas esse ano, para trabalhar essa questão do festival, da festa do Mandi, a prefeitura preparou um esquema de suporte e aí tem 3.000 quilos de Mandi para a festa. Então, com certeza, esse ano não faltará Mandi, até porque não justifica uma festa dessa quando falta o principal insumo, né? Que é justamente o Mandi. Que é exatamente o Mandi. Então, não dá para faltar. Todas as barracas, elas podem comercializar o que eles quiserem, mas precisa ter algo com Mandi, para que a gente possa fortalecer a cultura. Então, vamos imaginar que um queira vender ou de um jeito ou de outro, mas tem que ter Mandi no seu cardápio. Tem que ter Mandi. Pode ter uma casa de massas lá na barraca, se a pessoa quiser montar, mas tem que ter alguma coisa que tenha Mandi, que contenha Mandi. Prefeito, então, esse Mandi de Sena Madureira é gostoso mesmo? É muito bom. Na verdade, é muito bom. Eu tenho uma disputa, eu brincava muito com o deputado Edivaldo Magalhães, lá de Cruzeiro, e dizia que o Mandi nosso era muito melhor. Mas é assim, de boa qualidade, né? Já tem agora em abundância, tem aparecido muito Mandi. Chegamos a R$1 o quilo de Mandi, né? Nós temos 4 rios, isso ajuda muito. E tá lá, esse ano não vai faltar. E eu tenho certeza que quem for nos visitar, e queria aproveitar para fazer o convite, a todo mundo, da colônia de Sena Madureira ou não, amigos do Acre, né? Mas que possam nos visitar nesse final de semana. Sena Madureira foi uma cidade que sempre acolheu muito bem, né? Aquela cidade centenária mais pacata, mas que sempre acolhe muito bem e que pode ter certeza que vai participar de um belo espetáculo, um belo show mesmo. Acho que a festa do Mandi esse ano vem com todo vapor para que possa, quem participar, ter orgulho de dizer que aqui no Acre tem uma festa tão organizada, de boa qualidade e que qualquer Sena Madureirense, acriano, amazônida, possa participar, com certeza vai gostar muito. Prefeito, a gente falou da cavalhada, da festa, do Festival do Mandi, do grande show que foi o Boca de Mulher em Sena Madureira, um show acho que até um pouco diferente para o que o público está acostumado no município. E com relação a espaços para o desenvolvimento de atividades culturais, existe algum plano de uma construção de um teatro, de um anfiteatro para o município? Tem. Cinema? Como é que essas outras manifestações culturais podem chegar a Sena Madureira? Nós estamos trabalhando nisso, na verdade. O nosso centro cultural, a gente deverá ainda esse ano, está sendo reformado para que a gente possa melhorar um dos espaços. Nós temos uma escola com capacidade para 200 lugares, num auditório que a gente está também preparando para que possa ser um outro espaço. O palco da praça, que na verdade era um palanque alto,
nós tínhamos dificuldade, por exemplo, para o show musical, tranquilo, dava para fazer com a maior tranquilidade. Mas uma peça teatral infantil, eu não podia fazer na praça, né? Então a gente tirou o palco da praça, construiu um novo palco na praça, para que possa ter não só show cultural, mas também se eu precisar de um programa de contação de história, de peça teatral, de apresentação do reisado, né? Da marujada, a gente possa fazer na praça. Então, nós estamos tentando preparar todo um ambiente para que a gente possa ter esse espaço. Por outro lado, tem o desejo nosso, só que infelizmente esse ano não dá mais, que é a reconstrução do nosso antigo Teatro Ceci. É um teatro que funcionava? Que funcionava à época, que se recebeu peças aí que só eram apresentadas em Belém, em Manaus, e que vinham para Sena Madureira porque era a capital do departamento. Então, o Teatro Ceci nós estamos querendo ver se a gente resgata para o ano que vem. Então, acredito que o espaço físico do teatro ainda existe? Ceci, não existe mais. E aí nós estamos querendo reconstruir como ele era, né? Como resgate cultural mesmo. Então, nós estamos trabalhando essa questão do Teatro Ceci. Acho que se a gente conseguir isso no ano que vem e equipar os equipamentos que a gente tem espaço suficiente para que toda movimentação cultural possa acontecer. Porque independente do Boca, independente do Festival do Mandi, da Cavalhada, a gente está querendo começar a trabalhar também a questão das oficinas. De poder começar a preparar essa turma para que eles daqui a pouco comecem a tocar, né? A vida cultural de Sena Madureira com tranquilidade. Você trabalhar com formação para os artistas do próximo Quando município. você começa a trabalhar essa questão das oficinas, da preparação, seja de teatro, né? Seja nas oficinas de leitura, e aí vem paneiro, e aí vem todo esse trabalho, aí você começa a preparar essa turma para que daqui mais alguns anos não precise dessa coisa mais forte, dessa apresentação, da ajuda mais forte, seja dos governos, tanto estadual quanto municipal, mas que a turma já comece a se preparar nessa questão da formação das pessoas. Né? Eu fico muito animado de que, com o resultado do Boca de Mulher, eu estou extremamente animado para que a gente possa oportunizar. Eu fiquei surpreso quando eu vi Sena Madureira aplaudindo o MPB e dançando. Fiquei extremamente empolgado. Eu acho que agora, erro foi o nosso, de lá atrás não ter feito antes. Lá atrás não ter feito antes. Tanto é que a gente vai começar, a partir de agora, trabalhar com todas as tendências, podendo oportunizar a comunidade. E ela vai discutir o que é que ela acha bacana, o que é que ela acha legal, com o que é que ela se identifica. E isso é trabalhar com essa questão cultural do nosso povo, da nossa comunidade. Eu acho que a gente está no rumo certo, tenho uma absoluta convicção de que nós estamos no rumo certo. Agora, não vamos se a gente não tiver ajuda. Não vamos. Isso também, a equipe tem se de forma muito tranquila. Ouvir a FEM, ouvir a comunidade, ouvir associações, mas a gente precisa de suporte para que a gente possa começar a disseminar isso nas comunidades, seja na área mais estudantil, como na área mais comunitária, mas que a gente possa devagarzinho ir trabalhando isso para que a comunidade consiga absorver isso. Vá absorvendo isso com calma e que daqui a pouco, independente de ser o Nilson Areal prefeito ou quem virá para me substituir, que isso possa virar um evento da cidade. Sabe? Que a cidade exija do próximo gestor que hajam essas atividades. Né? Que isso é muito bacana. Eu estou bem satisfeito. Acho que a gente continua no rumo certo nessa questão mais cultural, apesar de que as outras coisas também estão dando muito certo lá. Mas acho que agora dá para a gente se orgulhar de ser de lá e de estar trabalhando muito lá para aquela comunidade. Bacana. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado a vocês aqui da aldeia e reforçar o convite. Sexta, sábado e domingo, festa do Mandim com a gente lá em Sena Madureira. Tenho certeza que vocês podem se orgulhar de ter uma festa com a qualidade que se tem preparado, com todo o carinho, para que possa receber a todo mundo lá em Sena Madureira, com muito mandi, com muita atração boa, com muita coisa boa na nossa cidade. Muito obrigado então, prefeito. Obrigado também às 22 cidades acreanas, inclusive Sena Madureira, que acompanharam esse bate-papo com o prefeito da cidade de Sena, Nilson Areal. Até a próxima, a gente se vê.
O que é que você sabe sobre Sena Madureira? Quer conhecer mais sobre a história desse município? Não perca o bate-papo de hoje no Ideias da Aldeia às 10 da noite. Eu vou ter o prazer de conversar com o prefeito da cidade de Sena Madureira, Nilson Areal. Você não pode perder hoje às 10 da noite no Ideias da Aldeia. A gente se vê.